Imagine que você acorda numa manhã sem data. O sol nasce do mesmo jeito, os pássaros cantam, o vento move as árvores. Mas quando você olha ao redor, não existe nenhuma cidade, nenhuma estrada, nenhum sinal de tudo que você conhece como Brasil. Só floresta. E dentro dessa floresta, vida. Muita vida. Uma civilização inteira que a história oficial quase apagou. O que existia aqui antes de 1500 não era o vazio que muita gente imagina. Não era uma terra adormecida esperando ser descoberta. Era um mundo completo, barulhento, complexo, cheio de política, guerra, arte, espiritualidade e amor. E a pergunta que poucos param para fazer é: como era, exatamente, esse mundo? Vamos voltar no tempo. Não para 1500. Muito antes disso. Há cerca de 15 mil anos, os primeiros seres humanos pisaram no território que hoje chamamos de Brasil. Eles vieram de longe, provavelmente da Ásia, cruzando uma faixa de terra que hoje é o Estreito de Bering, onde hoje é o Alasca. Eram grupos pequenos, nômades, que seguiam animais gigantes extintos. Preguiças do tamanho de elefantes, tigres dente de sabre, cavalos selvagens que mais tarde desapareceriam completamente do continente americano. Esses primeiros brasileiros não tinham nome para o lugar onde estavam. Só tinham fome, curiosidade e a habilidade extraordinária de sobreviver. Com o tempo, esses grupos se espalharam. Desceram pela costa, entraram pelas florestas, subiram serras, atravessaram o cerrado. E foram ficando. Foram criando raízes. Foram se tornando povos. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que entre 2 e 5 milhões de pessoas viviam no território brasileiro. Outros pesquisadores, mais ousados, falam em 8 ou até 10 milhões. Imagine isso, uma população maior do que muitos países europeus da época, espalhada por um território continental, falando centenas de línguas diferentes, organizada em nações com culturas completamente distintas entre si. O Tupi, que habitava boa parte da costa litorânea, aquela mesma faixa onde os portugueses primeiro colocaram os pés, era um dos povos mais numerosos e expansivos. Mas havia os Guarani ao sul, os Yanomami ao norte, os Kayapó no coração do Brasil central, os Chavante, os Pataxó, os Bororó, os Waorani, os Mura. Eram centenas de etnias, cada uma com sua língua, seus rituais, sua visão de mundo. E aqui mora um dos maiores equívocos da história ensinada nas escolas. A ideia de que esses povos viviam isolados, como se o Brasil fosse uma colcha de retalhos de tribos que nunca se tocavam. Nada mais distante da realidade. Havia rotas comerciais que cruzavam o continente. Havia alianças políticas entre nações diferentes. Havia guerras que duravam geraças. Havia diplomacia, negociação, traição e reconciliação. Tudo aquilo que nós chamamos de história, mas que por muito tempo foi invisibilizado. Os Tupi, por exemplo, tinham uma tradição chamada Peabiru, uma rede de caminhos que cortava o continente sul-americano de leste a oeste, ligando o litoral atlântico até as montanhas dos Andes. Esses caminhos não eram trilhas improvisadas. Eram rotas conhecidas, mantidas, usadas para comércio, migração e rituais religiosos. Quando os portugueses chegaram e começaram a adentrar o interior do Brasil, muitas vezes eles seguiram exatamente esses caminhos que já existiam há séculos. A América que eles descobriam já tinha mapa. Só que esse mapa estava na memória das pessoas, não no papel. Agora feche os olhos por um segundo. Tente imaginar uma aldeia tupi no litoral brasileiro, talvez no ano de 1400, 100 anos antes de Cabral. O sol da manhã entra pela beira da mata. O cheiro de fumaça misturado com a umidade da floresta. Crianças correndo entre as palafitas. Mulheres preparando a mandioca, um alimento que os povos indígenas desenvolveram durante milênios de seleção cuidadosa, e que hoje alimenta centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. Homens voltando de uma caçada ou de uma pescaria. E ao centro da aldeia, a Oca Grande, o espaço coletivo onde as decisões eram tomadas, onde os mais velhos falavam e onde os mais jovens ouviam. Essa aldeia não era primitiva. Era funcional. Era sofisticada à sua maneira. Os Tupi conheciam cada planta da floresta ao redor, quais curavam, quais matavam, quais serviam para fazer veneno de flecha, quais aliviavam febre. Esse conhecimento era passado oralmente de geração em geração com uma precisão que os botânicos modernos ainda hoje ficam impressionados quando tentam documentar. E havia algo mais nessa aldeia que merece atenção: a música. Os povos indígenas do Brasil tinham uma relação profunda e ritualística com o som. Havia cantos para a chuva, cantos para a colheita,
cantos para os mortos e cantos para os recém-nascidos. Os maracás, instrumentos feitos de cabaça seca preenchida com sementes, não eram apenas brinquedos ou adornos. Eran objetos sagrados, carregados de significado espiritual. Cada grupo tinha seus próprios ritmos, suas próprias melodias, sua própria maneira de se comunicar com o invisível. Quando os missionários jesuítas chegaram décadas depois e ouviram essa música pela primeira vez, muitos ficaram perturbados com a sua intensidade. Não conseguiam entender o que estava sendo dito, mas sentiam que era poderoso. A espiritualidade indígena era tão diversa quanto os próprios povos. Não havia uma única religião, um único Deus, um único ritual. Os Guarani acreditavam na terra sem males, um paraíso terrestre que poderia ser alcançado por meio de peregrinações sagradas, cantos e pureza espiritual. Essa crença era tão forte que grupos inteiros de Guarani se lançavam em jornadas de meses, às vezes anos, caminhando em direção ao leste, ao nascer do sol, em busca desse lugar prometido. Alguns morriam no caminho. Outros chegavam ao Oceano Atlântico e paravam na beira da água, olhando para o horizonte, sem entender por que o paraíso não estava ali. E continuavam cantando. Pense nisso. Um povo que caminha por meses em busca de um lugar que acredita existir. Não por conquista. Não por riqueza. Por fé. Isso não é primitivismo. Isso é profundidade espiritual de uma ordem que poucas culturas no mundo alcançaram. Vale também falar sobre algo que raramente aparece nas aulas de história: a guerra entre os povos indígenas. Porque havia guerra, sim. Os Tupi eram conhecidos por seus conflitos com povos vizinhos, e a prática da antropofagia, o ritual de comer partes do corpo de um inimigo vencido, chocou profundamente os europeus que a observaram. Mas o que os europeus não entenderam, ou não quiseram entender, é que essa prática não era canibalismo por fome. Era um ritual complexo, carregado de simbolismo. Para os Tupi, devorar o inimigo era a forma mais alta de reconhecimento. Você só comia quem era digno de ser comido. Era uma forma de absorver a força do outro, de transformar o adversário em parte de você. O prisioneiro que seria consumido sabia de seu destino e, segundo relatos da época, muitas vezes o enfrentava com desafio e dignidade, cantando e ameaçando seus captores até o fim. Era uma relação entre adversários que os europeus, acostumados com execuções públicas e tortura como espetáculo, talvez fossem os últimos a julgar. Mas havia algo nessa sociedade que os europeus absolutamente não conseguiam compreender: a relação com o tempo e com a posse. Para os Tupi, a terra não pertencia a ninguém. Ninguém podia ser dono de uma floresta. Isso era um conceito tão estranho quanto seria para nós, hoje, alguém chegar e dizer que é dono do vento. A terra era compartilhada, usada com responsabilidade, devolvida ao ciclo natural. E foi exatamente essa incompreensão, ou talvez essa conveniência de não querer entender, que permitiu que os portugueses a tomassem como se ela nunca tivesse pertencido a ninguém. Agora vamos falar de algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. A Amazônia que existia antes dos europeus chegarem não era uma floresta intocada e selvagem. Era, em muitos aspectos, uma floresta cultivada. Pesquisas arqueológicas recentes mudaram completamente o que sabíamos sobre os povos amazônicos. Descobriu-se que existiram, às margens dos grandes rios amazônicos, cidades, ou algo muito próximo disso. Assentamentos imensos, com centenas de aldeias conectadas por estradas, com praças, com sistemas de irrigação, com populações que podiam chegar a centenas de milhares de pessoas. Uma dessas civilizações era conhecida como o povo da Terra Preta. A Terra Preta do Índio é um dos maiores mistérios e maravilhas do Brasil pré-colonial. É um tipo de solo escuro, extremamente fértil, que aparece em manchas espalhadas pela Amazônia. Esse solo não é natural. Ele foi criado por humanos, ao longo de séculos, misturando carvão vegetal, ossos, cacos de cerâmica e matéria orgânica ao solo pobre da floresta tropical. É uma tecnologia agrícola de uma sofisticação impressionante, e o mais intrigante é que esse solo continua fértil até hoje, 5 séculos depois que as civilizações que o criaram desapareceram. Os cientistas modernos ainda não conseguiram replicar completamente a fórmula. Isso significa que, enquanto a Europa medieval ainda tentava descobrir como cultivar em solos áridos, os povos amazônicos já tinham desenvolvido uma forma de criar solo fértil do zero. Eles não se adaptavam ao ambiente. Eles modificavam o ambiente. E havia mais. Havia cidades. Ou pelo menos o que os arqueólogos descrevem como agrupamentos urbanos complexos. O arqueólogo britânico Michael Eckenberger descobriu, no Alto Xingu,
evidências de uma rede de aldeias que existiu entre os anos 800 e 1600 dessa era, com populações estimadas em dezenas de milhares de pessoas, conectadas por estradas largas e retas que podiam ter até 50 metros de largura. 50 metros. Para comparar, a Avenida Paulista em São Paulo tem cerca de 33 metros de largura. Essas aldeias tinham estruturas planejadas, com praças circulares centrais, muros de terra para defesa, pontes sobre rios. Era urbanismo. Era planejamento territorial. Era civilização, só que construída de uma forma completamente diferente da europeia, com materiais orgânicos que não resistiram ao tempo da mesma forma que a pedra. E é exatamente aí que mora uma das grandes injustiças da história, como a ausência de pedra foi usada como argumento para negar a complexidade dessas civilizações. Os egípcios construíram pirâmides de pedra e são celebrados como gênios. Os maias esculpiram templos de pedra e são estudados em museus do mundo todo. Os povos do Brasil construíram com madeira, palha, terra, materiais que se dissolvem com o tempo. E durante séculos, essa dissolução foi usada como prova de que não havia nada aqui. Que era o vazio, que precisava ser descoberto. Mas há um lugar no Brasil que desafia até essa lógica. Um lugar onde a pedra foi usada, e onde a complexidade é inegável, mesmo para os mais céticos. Esse lugar fica no Amapá, e se chama Rego Grande, um sítio arqueológico que abriga o que muitos pesquisadores chamam de Stonehenge brasileira. São 127 blocos de granito fincados no chão, dispostos em círculo, com alguns pesando até 3 toneladas. O conjunto foi erguido há pelo menos 2000 anos, e seu alinhamento não é aleatório. Um dos blocos projeta sombra zero no solstício de dezembro, o que indica conhecimento astronômico preciso. Os construtores sabiam quando o Sol estava no seu ponto mais ao norte. Sabiam ler o céu. Sabiam medir o tempo. Estamos falando de astronomia. De arquitetura planejada. De engenharia de precisão. A 2.000 quilômetros de Stonehenge, no meio de uma savana tropical do norte do Brasil, há um monumento que conta a mesma história universal. Seres humanos olhando para o céu e tentando entender o seu lugar no universo. E quando você coloca tudo isso junto, os caminhos do Piabiru, a Terra Preta, as cidades do Xingu, o Stonehenge do Amapá, a espiritualidade guarani, o conhecimento botânico dos Tupi, o que você tem não é uma terra vazia esperando ser descoberta. O que você tem é um continente habitado por civilizações que desenvolveram soluções únicas, originais, para os problemas fundamentais da existência humana. Alimentação, organização social, espiritualidade, relação com a natureza, leitura do cosmos. Quando os primeiros navios portugueses apareceram no horizonte em abril de 1500, os povos do litoral não sabiam o que estavam vendo. Alguns relatos, transmitidos pelos próprios portugueses, descrevem que os indígenas se aproximaram sem medo, curiosos, oferecendo o que tinham. Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, descreveu em sua famosa carta ao rei de Portugal que os nativos eram de boa condição e pareciam inocentes. Mas inocência e ingenuidade são coisas muito diferentes. O que Caminha chamou de inocência era, na verdade, uma forma de cortesia, a hospitalidade de um povo que ainda não sabia o que aquela visita significaria. Porque nos meses e anos que se seguiram, eles foram descobrindo. E o que descobriram foi o começo de uma das maiores catástrofes demográficas da história humana. As doenças que os europeus trouxeram, varíola, sarampo, gripe, foram devastadoras para populações que nunca tinham tido contato com esses vírus. Estima-se que, em menos de 100 anos após o contato, entre 80 e 95% da população indígena do Brasil havia morrido. Não em guerras, principalmente, mas em epidemias silenciosas que varreram aldeias inteiras antes mesmo que os portugueses chegassem a elas. Havia um mundo aqui. Um mundo com 15.000 anos de história, com línguas, com arte, com tecnologia, com política, com amor e com conflito. Um mundo que construiu estradas que cruzavam continentes, que inventou o solo mais fértil já criado por mãos humanas, que dominou a floresta mais complexa do planeta sem destruí-la. E tudo isso foi quase apagado. Não só pelo tempo, mas por uma escolha, a escolha de quem escreveu a história, de começar o Brasil em 1500, como se o que veio antes não contasse. Como se a chegada dos portugueses fosse o início de tudo, e não o fim de muitas coisas. Mas aqui está o que mais impressiona nessa história toda: esses povos não desapareceram completamente. Hoje, no Brasil, existem mais de 300 etnias indígenas reconhecidas, falando mais de 270 línguas diferentes. Eles resistiram a 5 séculos de colonização, epidemia, escravidão e apagamento.
Eles ainda estão aqui. Ainda guardam parte daquele conhecimento. Ainda cultivam a terra preta. Ainda cantam as histórias dos ancestrais. E talvez a pergunta mais importante não seja como era o Brasil antes dos portugueses chegarem. Talvez a pergunta mais importante seja: o que a gente faz com tudo isso que sobrou? Porque uma civilização que durou 15 mil anos deixou marcas que não somem em 500. E se a gente parar de olhar só para o que foi destruído e começar a enxergar o que resistiu, talvez a gente descubra que o Brasil que existia antes de 1500 ainda está aqui, enterrado sob o asfalto das cidades, vivo nas receitas de mandioca, presente nos nomes dos rios, das montanhas e das plantas que a gente usa todo dia sem saber de onde vieram.